Vira e mexe na internet, algum jogador de Free Fire encontra um não jogador de Free Fire que não gosta nada do Free Fire. E aí eles começam a discutir se o jogo é bom, se não é, e sempre que essa discussão começa, ela nunca vai pra lugar nenhum. E eu não tô falando de uns Zé Ninguém dando opinião sobre o jogo. Muitas vezes gente que trabalha com o negócio entra numas discussões tipo as que acontecem no Flow e ninguém fala nada com nada. Normalmente você tem do lado o pessoal que não gosta falando que o jogo é uma porcaria, porque copia o PUBG, que o jogo é todo zoado, que o pessoal só joga porque roda no J5 e não roda mais nada, que se tivesse PC e celular melhor ninguém nem jogaria Free Fire. E do outro lado, você tem um pessoal que gosta falando que não, que o gráfico não importa e que o jogo é legal de jogar sim. Mas esse pessoal parece ter uma dificuldade muito grande em dizer por que o jogo é legal, e muitas vezes você acaba ouvindo coisas como: esse jogo é legal porque todo mundo pode jogar e tem uma galera ganhando dinheiro com ele. O que, bom, pode ser uma coisa muito legal o jogo ser acessível e ter esse impacto em tirar um pessoal da pobreza e dar um certo dinheiro, mas não é só porque uma coisa dá dinheiro ou é financeiramente vantajosa que significa que ela seja boa, especialmente quando a gente tá falando de um jogo. E outra, uma coisa pode ser muito boa e não dar nenhum dinheiro também. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a coisa ficar mais ou menos clara. Existe, por exemplo, esse outro cara chamado Van Gogh, que fazia pinturas que, sim, são muito boas e muito belas, com estilo único. E, bom, ele morreu na pobreza e as pessoas só reconheceram isso aí que ele fez depois dele morrer, muito tempo depois. Você pega alguns dos maiores escritores da língua portuguesa, como, por exemplo, o Lima Barreto, que escreveu coisas de extrema importância social e morreu pobre e louco. O Camões, que é um dos principais escritores da língua portuguesa, que expressou coisas essenciais, tanto para Portugal quanto para o Brasil, que tem até uma certa importância histórica, e também morreu sem um puto no bolso. Ou até mesmo Sócrates, o cara responsável por iniciar e meio que inventar a filosofia ocidental, que depois possibilitou que o Platão ensinasse Aristóteles e que Aristóteles basicamente inventasse, entre aspas, a lógica e o método científico, que são todas coisas que, assim, sem as quais a gente não estaria fazendo o que a gente tá fazendo do jeito que a gente tá fazendo. E adivinha o que aconteceu com Sócrates? Não só ele não ganhou dinheiro nenhum, como ele deixou um pessoal bem estressado por fazer umas perguntas muito difíceis que não queriam que ele fizesse e acabou sendo perseguido e assassinado em um julgamento público. E dizer que o que o Sócrates estava fazendo é ruim é um negócio meio difícil, né? E enquanto a gente tem todas essas coisas muito boas que não geraram dinheiro nenhum, a gente tem também coisas que geram muito dinheiro e que são uma bela bosta. Como, por exemplo, vender pedra. E aqui eu tô me referindo àquela variedade de pedra que os nóia põem no cachimbo pra ficar louco. Não a pedra que sai da calçada e que o pessoal joga em vidraça e que você quebra com uma picareta de madeira no Minecraft pra depois fazer uma picareta de pedra que é um pouco melhor que a de madeira e minerar ferro. Vender pedra é um negócio que certamente gera uma puta de uma grana pra quem tá vendendo, mas também põe todo mundo que tá vendendo em risco, financia toda uma cadeia produtiva criminosa, causa um monte de vício, destrói um monte de família e a vida de um monte de gente. Mas dá grana pra caramba. Dá pra dizer que vender pedra é bom só porque gerou dinheiro e tirou alguém da pobreza? Eu acho que não. Obviamente, eu não tô comparando Free Fire com Dorgra. Só usando essas coisas como exemplos, pra mostrar pra vocês que uma coisa gerar ou não dinheiro não diz nada sobre a qualidade dela. Na verdade mesmo, se o Free Fire não tivesse gerado dinheiro pra absolutamente ninguém, ou se ele tivesse gerado milhões de reais pra todas as pessoas do país, não faria a menor diferença pra qualidade real do jogo, pro que o jogo é em si. Porque todas essas coisas são fatores acidentais, que não tem qualquer ligação direta com a qualidade real do jogo. E o que é qualidade? O que é a qualidade real do jogo? Do que eu tô falando? Eu tô falando de gráfico? Eu tô falando o que é isso? O que é, no final das contas, um bom jogo? Bom, antes da gente conseguir responder direitinho exatamente o que é um bom jogo, a gente primeiro precisa responder e saber o que é um jogo. Ou seja, a gente tem que conhecer a essência e a natureza do jogo, o que é que um jogo é, o que ele deve fazer, para daí a gente olhar pro Free Fire, ver se ele está fazendo essa coisa, ou quão bem ele faz essa coisa, e decidir se ele é um bom jogo ou não. Pode estar meio abstrato, meio estranho, meio esquisito. Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu e você estamos juntinhos andando no meio de uma floresta de laranjeiras. Eu não sei se isso é possível, naturalmente falando, mas suponha que um pessoal plantou uma cacetada de laranjeira e a gente tá andando no meio delas. E a gente precisa distinguir, determinar quais são as boas laranjeiras e quais são as más laranjeiras. Qual laranjeira presta e qual não presta. Pra saber qual laranjeira presta e qual não presta, a gente primeiro tem que saber o que é uma laranjeira. Uma laranjeira é uma árvore que dá laranja. Ou seja,
Ela cria raízes profundas, cresce e começa a dar frutos. Esses frutos são a laranja. Se uma laranjeira faz isso, ela é uma boa laranjeira. Se ela não tá fazendo isso, ela é uma má laranjeira. Zefini, fim de conversa. Muito simples. Ou seja, uma laranjeira é uma árvore que dá laranja. Se ela tá dando laranja, ela é uma laranjeira boa. Se ela não dá laranja, a laranjeira é zoada. Não presta. Não é uma boa laranjeira. Talvez você possa aproveitar a madeira dela pra fazer outra coisa, mas isso é uma coisa que outras árvores que não são laranjeiras poderiam dar também. Ou seja, o papel dela enquanto laranjeira, que é dar laranjas, não tá sendo bem executado se ela não estiver dando laranja. E esse é o ponto. Tá, e qual é que é a laranja do jogo? O que é que um jogo tem que fazer? O que é um jogo? Eu sei que isso pode parecer uma pergunta meio idiota, mas faz o exercício. Tenta aí nos comentários agora e descrever, definir exatamente o que é um jogo pra mim, sem pesquisar no Google. É um negócio um pouquinho mais complicado do que parece, né? Pois bem. Na verdade, o que eu acho que muitos de vocês vão conseguir fazer é apontar pra um jogo e falar, isso aqui é um jogo. Você pode falar, eu sei que GTA é um jogo, Free Fire é um jogo. Ou então dizer, sei lá, um jogo é divertido, um jogo é um passatempo, um jogo é arte. Mas, bom, apontar pro GTA ou pro Free Fire e falar que o GTA e Free Fire são jogos, não responde a pergunta o que é um jogo. Só responde a pergunta o que é o Free Fire e o que é o GTA. Malemar. E dizer que um jogo é divertido também não responde o que é um jogo. Nem que ele dizer que ele é arte responde o que é um jogo. Porque, bom, filmes e séries e livros e vídeos no YouTube podem ser divertidos, podem servir como um passatempo e podem ser artísticos. Mas eles não são um jogo. Um jogo é um jogo e ele é todas essas coisas. Ou pode ser todas essas coisas. Pode ser divertido, pode ser um passatempo, pode ser artístico. Isso seria o equivalente a pegar aquela laranjeira e quando eu te perguntasse o que é uma laranjeira, você apontar pra uma laranjeira e falar, aquilo ali é uma laranjeira. Ou então você olhar pra ela e falar, a laranjeira é uma árvore. Não, beleza. Existem outras árvores que não são laranjeiras. O que é de diferente das outras árvores que a laranjeira tá fazendo, que as outras não fazem? É essa a pergunta que a gente tem que responder em relação aos jogos. E tem características que logo de cara você nota, que é, por exemplo, o jogo tem interatividade, o jogo tem uma série de regras, a gente participa do jogo. E quando a gente olha para um filme, a gente não participa dele, a gente assiste. Mas isso por si só eu acho que não é o suficiente para definir o que é um jogo. Não é tão simples assim. E tanto não é tão simples que existe uma discussão acadêmica muitíssimo séria e que já vem rolando há alguns anos discutindo esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma noção, eu vou falar bem por cima alguma das ideias que estão rondando por aí. Pra vocês terem noção do negócio. Relaxa, vai ser divertido. Eu não vou entediar vocês com palavrões difíceis e ajeitadas no meu monóculo. E uns papos muito besta, tipo... dissonância ludonarrativa, narrativas emergentes. Battle Royale é sobre uma centena de jogadores descobrindo e lidando com sua depressão. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Por volta do fim dos anos 70, tinha uma moça chamada Brenda Laurel, que, amparada por conceitos que ela tirou da poética do Aristóteles, descrevia jogos como sendo narrativas interativas, como se fossem peças de teatro em que, ao invés do jogador só assistir, ele participava. Como se cada jogador fosse um ator dentro de uma peça. Vale adicionar aqui que isso não valia somente para jogos, mas sim para qualquer tipo de interação com o computador. Já que ela comparava aqui um computador com um teatro. E as interações dos usuários com computadores, programas de narrativas interativas e jogos, eram para ela como se fosse a audiência do teatro subindo no palco para se tornar um ator, naquele drama interativo. E seguindo ideias parecidas com as dessa moça, uma outra moçoila chamada Janet Murray, em 97, partia do ponto de vista de que tudo que nos acontecia e tudo que a gente fazia era formulado na nossa cabeça como se fosse uma narrativa. E ela então encarava jogos e outras espécies de dramas interativos, e especialmente os digitais, como uma nova forma interativa que podia mudar como nós contamos histórias e apresentamos narrativas. Ela fez várias contribuições importantes, mas ainda assim achava que os jogos no geral não podiam, por questões de custo, fazer narrativas multifacetadas com vários resultados, como a gente tem hoje em dia em jogos como os da Quantic Dream, por exemplo. Então essas moças, junto com uma série de outros pensadores, formaram uma escola de pensamento chamada de narratologia. E ainda assim, todo esse pessoal da narratologia ainda tratava jogos com as mesmas ferramentas de análise que o pessoal da literatura e dos outros gêneros dramáticos e narrativos costumavam usar. E depois desse pessoal aí, veio em oposição uma galera de uma escola chamada ludologia.
que tinha vários pensadores diferentes que discutiam entre si, mas que, em suma, não negavam totalmente que existiam elementos narrativos nos jogos e que tinha uma narrativa em construção, obviamente, mas defendiam que o principal do jogo era a brincadeira em si, a interatividade em si e o prazer gerado em interagir com aquelas regras. Um dos primeiros autores a marcar essa nova escola era um rapaz chamado Gonzalo Frasca, que dizia que um jogo não tinha começo, meio e fim, como uma narrativa aristotélica, como uma narrativa tradicional. Isso porque, para ele, uma narrativa acontece do jeito que ela tem que acontecer, do jeito que o autor determinou que ela acontecesse, independente de quem tá assistindo. Ou seja, tu pode largar a mão de um filme e fazer outra coisa e a história vai continuar se desenrolando do jeito que ela tem que se desenrolar. No caso, para ele, os jogos faziam uma coisa diferente, que era o começo, o desenvolvimento e o resultado. E a diferença aqui é que, durante o desenvolvimento, acontecem interações do jogador e o resultado, e o que acontece no final depende do que o jogador faz. Ou seja, se ele joga bem, se ele cumpre os objetivos ou não, e etc. E isso mesmo em jogos que não tem um objetivo muito claro, como a gente tem hoje em dia, sei lá, um Minecraft, que é um jogo que tem lá o zeramento, tem lá o Ender Dragon e tal, mas o jogo te joga no mundo sem te dar um objetivo muito claro e só fala, brinca aí, é nóis. E o prazer vem de interagir de fato com aquele mundo e de jogar o jogo em si, não necessariamente de ter e atingir um objetivo. Essa discussão de ludologia e narratologia meio que foi superada, e hoje em dia até o pessoal que era mais narratólogo radical acaba defendendo de uma certa forma ideias do pessoal da ludologia e tal. Depois disso, teve um pessoal que pegou uns conceitos desenvolvidos pelo Wittgenstein, lá da filosofia analítica, da lógica como jogo de linguagem, e aplicou isso ao estudo de jogos. E ainda assim, muito antes dessa discussão de narratologia versus ludologia, e desses pensadores um pouco mais modernos, você já tinha um pessoal tentando definir quais eram os tipos de jogo, como um rapaz chamado Roger Caillois, eu não sei falar esse nome, que deu uma definição bem legal de vários tipos de jogos que a gente usa até hoje, e até um rapaz chamado Johann Huizinga, que percebeu que a cultura tem elementos lúdicos, elementos de jogo, e defendia que a própria cultura era uma espécie de jogo, e se desenvolve como um jogo, como uma brincadeira, um negócio mais ou menos assim, que é um pouco mais complexo que isso, mas que não vai dar tempo de explicar tudo aqui. Então assim, eu só tô falando isso aqui tudo pra vocês, pra dizer que, olha, tem várias possibilidades, e uma cacetada de gente consideravelmente inteligente discutindo esse negócio e estudando. E, sinceramente, eu não acho que eu vou resolver 100% das questões aqui com esse vídeo, até porque eu não sou um grande especialista nisso, mas certamente o que eu tenho pra dizer aqui é um pouco melhor do que... Vou te dar um exemplo plausível top, pra você falar assim, porra, Free Fire é da hora, é bom pra caralho. Você imagina que quando eu vou num sinal, por exemplo, tem um moleque ali que ele é meu fã. Um moleque que vende a bala. Que eu abaixo o vídeo dele pra dar uma moral pro moleque, e o moleque fala, caraca, não acredito, é você. É foda, né? E assim, no meio de todas essas ideias que eu levantei aqui pra vocês, dá pra ver, por exemplo, que tem alguns pontos em comum até. Por exemplo, todas essas pessoas, independente do que elas estivessem defendendo, concordavam que jogos eram muito diferentes, por exemplo, de um filme. Porque no jogo você interagia com as coisas e no filme você era um espectador passivo. Ou seja, todas elas concordavam que o jogo é uma coisa interativa, com um conjunto de regras, e normalmente com objetivo. Independente se era um conjunto de regras definido antes do jogo começar, com qual os jogadores concordam, ou se é, por exemplo, uma brincadeira de faz de conta, em que você vai inventando as regras conforme você joga, sabe? E você já deve ter percebido que todo esse papo que a gente tá tendo aqui não se aplica, tipo, só ao Free Fire ou só a videogames, jogos eletrônicos. E, na verdade, eu acho que fica ainda mais simples de entender quando a gente olha de um outro ponto de vista. Encara jogos eletrônicos como uma espécie de evolução de uma coisa que a humanidade já faz tempo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você tá numa brincadeira de pega-pega. Pega-pega tem uma série de regras. Um jogador começa com o pique, eu não sei como isso é chamado na região de vocês, e esse jogador tem que correr e encostar num outro jogador, nos outros jogadores que estão fugindo dele. Quando ele encosta num outro jogador, este jogador passa a estar com o pique e tem que correr e pegar o. É uma série de regras com as quais as pessoas concordaram ali e elas estão jogando de acordo com elas. Quando você vai jogar um jogo de videogame, por exemplo, existem regras parecidas, como
Como, por exemplo, pega lá um Call of Duty Warzone, que é um Battle Royale também, já que a gente tá falando desse tipo de jogo. Tem uma série de regrazinhas, como, por exemplo, todo jogador tem uma barra de vida. Quando ele leva tiro, ou uma porrada, uma facada, essa barrinha de vida diminui. E quando a barra de vida de um jogador chega a 0, ele vai pra um gulag. Se ela chegar a 0 de novo dentro de um gulag, ele é morto. Se ele conseguir fazer a do outro jogador que tá no gulag chegar a 0, ele volta ao jogo, volta à vida. Ou você pega lá um jogo de dama, que tem essa regra de como quando uma peça passa na diagonal, por cima de uma peça inimiga, a peça inimiga é descartada. Quando acabam as peças de um dos jogadores, ele perde. Não sei o quê. Então, assim, a única diferença que a gente tem aqui é que no caso desses jogos analógicos, as regras são explicadas e concordadas entre os jogadores e eles seguem essas regras durante a duração do jogo, no espaço em que o jogo tá acontecendo. Aí, no caso de um jogo de xadrez ou de dama, o tempo da duração do jogo e o espaço onde o jogo tá acontecendo é ali naquela mesa de xadrez, enquanto não acabarem as peças do inimigo, enquanto não rolar um checkmate. No caso de um pega-pega, é no pátio em que tá acontecendo o pega-pega. E no caso de um jogo eletrônico, a regra é válida naquele computador enquanto o jogo estiver rodando dentro de uma partida. Ou no caso do Free Fire, no celular enquanto o jogo estiver rodando e a partida não tiver acabado. Esse é um conceito, inclusive, que o Huizinga, aquele autor que eu citei, chama de círculo mágico, que pra ele é o espaço específico onde o jogo vale pelo tempo que o jogo vale. Ali dentro daquele círculo, regras diferentes da vida real são aplicadas e as pessoas respeitam seriamente aquelas regras. E mesmo quando a gente tá falando, por exemplo, de jogos com história, que é uma coisa que a gente associa muito aos jogos eletrônicos mais modernos, né? Bom, existiam jogos analógicos que tinham história e já tinham desenvolvido muitos sistemas que os jogos modernos foram copiar, como os RPGs de mesa, em que um mestre inventava uma história, um universo, e ia contando ela para os jogadores, e os jogadores tinham que reagir de acordo com o que o mestre estava contando. Por exemplo, vocês, Joãozinho e Mariazinha se encontraram numa taverna, e de repente uma cambada de orcs a invadiu. O que vocês fazem? E aí os jogadores têm que dar uma reação, e aí rola um dado pra ver se o negócio vai dar certo e não sei o que. Inclusive, vocês podem acompanhar partidas de RPG ao vivo, como as do Selbit, que ficaram bem populares lá naquele site roxo, e a de um colega meu muito querido, Matheus Cabeça, que tá fazendo o próprio RPG e transmitindo ao vivo e tá um negócio bem legal. Pra vocês verem como é que funciona essas coisas no meio analógico. Tá, beleza, a gente já meio que notou que jogos eletrônicos e analógicos são mais ou menos a mesma coisa, só que com a tecnologia diferente. Enquanto num a gente tava usando, sei lá, no máximo os nossos corpos, um tabuleiro, umas peças, papel e caneta, no outro a gente usa programas desenvolvidos por programadores, desenvolvedores e tal. Mas mesmo assim, ainda tem diferenças muito grandes entre tipos de jogos diferentes. E existem, por exemplo, como a gente já citou aqui, jogos que têm regras muito bem definidas, tipo um xadrez, ou então o Free Fire mesmo. E existem outros jogos que simplesmente não tem tantas regras e tantos objetivos definidos assim, e a gente vai inventando conforme vai jogando. Como é no caso de uma brincadeira de faz de conta entre crianças, ou o próprio Minecraft, em que você tá jogando e você pensa, agora eu vou cavar até achar tal minério, aí depois que você achar tal minério, agora eu vou construir não sei o que, agora eu quero explorar não sei o que lá, agora eu quero achar uma floresta pra construir uma casa na árvore. Você meio que vai inventando, e os objetivos vão aparecendo conforme você joga. Felizmente, não fui o primeiro a notar que isso aí existe. Na verdade, um rapazinho chamado Roger Kiowa, que inclusive era em certa medida um discípulo, entre aspas, do Huizinga, notou isso e criou duas categorias diferentes, na qual todo jogo tem que se encaixar em menor ou maior medida. A primeira era a Paidia, que é esse tipo de jogo um pouco mais livre, no qual a gente vai definindo as regras e os objetivos conforme a gente joga, e o Ludus, que são esses jogos com regras mais rígidas e pré-definidas, que são todas descritas e concordadas antes do jogo começar. E mesmo assim, isso não são caixinhas na qual o jogo vai entrar ou em uma ou em outra. É como se fosse uma linha e o jogo pode estar mais do lado do Ludus ou mais do lado do Paidia. Ou seja, ele pode ter algumas regras já bem pré-definidas e ter alguns objetivos que vão se criando conforme você joga. O próprio Minecraft mesmo pode ser um exemplo disso. Ele tem regras bem definidas, por exemplo, se você cair na lava, você vai queimar e vai morrer. Se você morre, você perde todos os itens. Se você morre depois de ter dormido numa cama, você vai voltar onde está essa cama. Tem várias regras que são pré-definidas, mas você vai criando outras e alguns objetivos conforme você vai jogando o jogo. E seguindo esse mesmo raciocínio, esse tal de Roger aí criou 4 tipos de jogos que meio que englobam quase todos os jogos possíveis. Essas categorias são Agon, que são jogos competitivos, em que uma pessoa joga contra outra. Mimicry, que são jogos de simulação, ou seja, jogos em que, sei lá, você finge ser um bombeiro ou um simulador militar como arma. E-Links, que são jogos de vertigem, ou seja, jogos que tentam te causar uma sensação assim de adrenalina, tipo esportes radicais.
e alea, que são jogos de azar, entre aspas. Jogos que tem esse fator da sorte, tipo um jogo de roleta. Você aposta num número e não sabe onde a bolinha vai cair e tal, e essa é a diversão, é a tensão da coisa do aleatório, sabe? E novamente, essas não são caixinhas em que o jogo ou tá em uma ou tá em outra. Os jogos podem estar em várias dessas ao mesmo tempo. Você pega, por exemplo, o próprio Free Fire. Ele é, com certeza, um agon, que é um jogo competitivo, mas ao mesmo tempo, ele tem alguns elementos de alea, porque ele não depende 100% da sua habilidade. Ele, na verdade, você pode ter a sorte ou o azar de achar logo de cara uma arma muito boa, pode ter a sorte ou o azar de trombar ou não com um camper. Então, assim, tem um pouco de sorte também. Então, ele tem esse elemento do jogo de azar aí. Ao mesmo tempo, um jogo de Battle Royale mais realista, como o PUBG, ele tem certos elementos de simulação. Então, você vê que são elementos que um jogo pode ter. E dentre essas 4 caixinhas, você pode encaixar praticamente qualquer tipo de jogo. E aqui que o negócio começa a ficar interessante. Porque a gente começa a perceber que, com todas essas diferenças, existe alguma coisa em comum que todo tipo de jogo tá tentando fazer. E observando essas coisas, esse mesmo autor definiu 6 coisas que todo jogo tem que ter. A primeira delas é que todo jogo é livre. Você entra no jogo por livre e espontânea vontade e concorda com as regras dele por livre e espontânea vontade. A segunda é que o jogo e as suas regras são totalmente separados da vida cotidiana. Ou seja, as regras do jogo e o comportamento de jogo só valem no espaço em que o jogo rola durante o tempo em que ele está rolando. Ou seja, eles são livres, independentes da vida cotidiana. Terceiro, eles são incertos. Você não tem como saber 100% o resultado de um jogo antes dele terminar. Ou seja, você não sabe se você vai ganhar, se você vai perder, como você vai ganhar, como você vai perder. 4. Jogos ou brincadeiras são improdutivas. Elas não são feitas visando um ganho material. Aqui vale uma observação. Você pode utilizar jogos em uma competição com ganhos materiais envolvidos. Por exemplo, uma competição de futebol, tá ligado? Uma Copa de futebol que dá um prêmio em milhões pros jogadores, pro time. Mas o prêmio em milhões não é parte da partida de futebol. A partida de futebol tá inserida numa competição valendo dinheiro. O futebol em si não tem nada a ver com isso. Tanto que o mesmo futebol, com as mesmas regras que tu joga numa pelada, é o futebol que o pessoal tá jogando lá na FIFA, na UEFA. Ainda vai ter os gols, ainda vai ter o número de jogadores pré-determinado, ainda vai ter a bola quando entra, faz ponto, não sei o quê, enfim. Esse é o jogo em si. A competição, a coisa que tá em volta é totalmente independente disso. E o jogo em si é normalmente criado e ele é feito pelo puro prazer de jogar. Ele não é feito pensando em um ganho material. Do mesmo jeito, um jogo de azar, da roleta. A roleta em si não é jogada puramente pensando em ganho material, mas você pode inseri-la num cassino onde tem ganhos e perdas materiais e financeiras envolvidas. Show? Mas a roleta em si existe independente do cassino, do mesmo jeito que o futebol em si existe independente da FIFA ou da UEFA. E que o Free Fire em si existe independente das competições e dos campeonatos. A quinta é que o jogo é governado pelas próprias regras, que são independentes das regras da vida real. Então, por exemplo, na vida real você tem um certo código de conduta, né? Tipo, tu não pode socar a cara do amiguinho, mas durante uma luta de MMA, você pode, que faz parte do jogo, da competição. Ou seja, as regras do jogo são diferentes das regras da vida real e elas suspendem as regras da vida real. Tu não mentiria na cara da sua mãe, mas se você jogar Among Us com ela, você vai mentir pra ela. Pelo menos eu espero que tu não minta na cara da sua mãe, assim, de graça. E mesmo se você mentir durante o Among Us, a sua mãe vai entender. Mas fora dele, ela vai te pegar com a chinela, seu safado. Ou pelo menos eu espero que pegue. E sexta, o jogo envolve uma realidade imaginária que pode se contrapor à realidade real, à vida real. Dentro da realidade de uma luta de UFC, o cara é teu inimigo. Dentro da realidade de uma partida de RPG, você é um guerreiro, um mago. E existe um mundo fantástico. E assim por diante. Ou então, na vida real, você mover uma torre, mover uma peça de plástico em formato de torre de frente para a peça de plástico de um rei não significa nada. Durante a partida de xadrez, o nome disso é cheque. Ou seja, uma realidade paralela, imaginada, com regras próprias. Então tem essas 6 categorias que servem para diferenciar a brincadeira e o jogo das nossas outras ações cotidianas, mas ainda não servem para defini-lo. E eu acho que pra gente definir, falta uma última peça. E essa peça tá nas origens do que é brincar e jogar e do que tá historicamente associado a isso, desde o princípio da nossa história humana. E pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai entrar nisso na parte 2 desse vídeo, em que a gente vai explorar esse tema e ver como os jogos podem ser muito mais elevados do que você pensou. Explorar alguns exemplos e finalmente aplicar tudo isso a uma análise do Free Fire.